Oi, galera que tá entrando, a gente só tá esperando um pouquinho pra. Só um minutinho. Oi, gente. Vamos só esperar mais um pouquinho. Boa noite, galera. Tudo bom? Boa noite. Noite. Oi. Oi, todo mundo que tá entrando. Vamos aguardar uns segundos. Mas... E muito obrigada mais uma vez, Flávia, por estar aqui conosco hoje. Imagina, que isso. Acho que vai ser muito legal essa live. Também tô animada. Espero que eu Também. consiga sanar desde a galera. Boa, pessoal entrando. Boa noite, todo mundo. Acho que já podemos ir começando. Oi. Bom, eu sou a Clarice, acho que vocês já viram meu nome na descrição da live. Podem ir mandando perguntas aí no chat. Mas, bom, eu tô falando aqui de São Paulo, capital. Eu fui aluna, ou seja, eu participei do BLB 4 da Lala. Para quem não sabe a sigla, ainda Brazilian Leadership Bootcamp, quarta edição da Latin American Leadership Academy. E eu também faço parte do time do Inspirações, né? Hoje estamos aqui, Inspirações e Lala. E para quem ainda não conhece a gente, o Inspiração é um projeto que conecta estudantes com atividades de aprendizagem significativas fora da sala de aula. Então, se você quer saber mais, fica ligado nas nossas redes e também acessa os links da bio do nosso Instagram aqui. E, bom, mas hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre os bootcamps da Lala. E eu vou ficar nessa primeira metade da live, depois eu vou passar a voz para o Rian, que participou da primeira edição do Bootcamp da Lala no Peru. E a gente vai falar um pouco sobre o programa, sobre as nossas experiências, mas principalmente sobre o processo de candidatura para os bootcamps. E traremos ainda mais detalhes do processo seletivo e da aceitação para esses programas, porque hoje temos aqui a ilustre presença da Flávia Iespa, do Admissions Team da Lala. Então, Flávia, por que você não apresenta? Fala um pouco para a gente do seu trabalho, da sua trajetória. Claro, então, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Flávia, eu tenho 19 anos, eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Eu conheci a Lala depois que eu participei de um outro programa de liderança. Um amigo meu tinha participado da Lala no segundo bootcamp que eles fizeram assim na história. Hoje já são mais de 20. E eu decidi aplicar também, sou alumni da Lala. Então, eu participei do primeiro bootcamp que aconteceu no Peru, junto com o Ryan. Depois a gente foi coach junto em São Paulo. Depois eu participei do programa da Academy, esse programa inaugural que estava acontecendo esse ano, mas infelizmente a gente teve que voltar para casa um pouquinho mais cedo por conta de tudo que estava acontecendo. E com relação à minha vida acadêmica, eu estou para começar a faculdade. Era para começar a faculdade esse ano, mas também mudei um pouquinho os planos, vou começar só no ano que vem. E fazer parte assim do time da Lala é algo bastante importante para mim. É algo que eu prezo demais, foi uma organização que me ajudou bastante a me entender e entender de que forma eu quero impactar o mundo. Então, poder ajudar a organização a selecionar jovens assim incríveis para dar esse guia é sensacional. E é esse o objetivo do Admission Officer da Lala. A gente quer procurar esses jovens que estão super inspirados para fazer a diferença.
Nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje também, porque a Lala transformou minha vida. Inclusive, eu faço parte hoje do time do Inspirações por conta da Lala, porque eu conheci o time na Lala também. E, bom, por que que a gente não começa então, Flávia, você falando um pouco o que é a Lala como organização, e a gente fala um pouco depois o que acontece nos bootcamps, e principalmente acho que a diferença, que tem bastante pessoal ainda com dúvida, do programa da Academy e dos bootcamps. Claro, então, primeiro a Lala. Lala significa Latin America Leadership Academy, em português é Academia de Liderança da América Latina, e é uma organização sem fins lucrativos que busca, primeiro, encontrar, depois desenvolver e depois conectar esses jovens líderes que estão espalhados aí ao redor da América Latina. E eles fazem isso lindamente através de dois programas principais, né? Recentemente a Academy e os Bootcamps. Os Bootcamps são esses programas que têm duração de uma semana, que focam em desenvolver habilidades de liderança, habilidades interpessoais, empreendimento social, inovação social. E aí são nesses programas que são selecionados de 25 a 30 jovens para participar, que acontecem ao redor da América Latina. Já a Academy, eles tiveram a primeira versão da Academy no início desse ano, da qual eu fui parte também. E a Academy é um programa de 3 meses que acontece, residencial, assim, acontece na Colômbia. E é um programa de 3 meses que, além de abordar todos esses pilares que o Bootcamp já aborda, só que de forma mais profunda, porque ao invés de um mês a gente vai ter 3, ao invés de uma semana a gente vai ter 3 meses, eles também focam em Academic Readiness. Então, um dos principais objetivos também é ensinar o estudante, fazer com que ele aprenda vários conceitos diferentes importantes para a América Latina e para ajudar a desenvolver a América Latina, para que ele também esteja pronto para a faculdade. Então, o Bootcamp ele é mais focado assim, para jovens do ensino médio, e a Academy para jovens que estão nessa transição assim, entre ensino médio, entre faculdade, e um dos principais objetivos, inclusive, também é preparar esse jovem para entender qual é o propósito e explorar da melhor forma possível enquanto estiver na faculdade. Se achar que a faculdade é um próximo passo, ok. Sim, claro. E hoje a gente vai falar sobre os bootcamps. Talvez em outro momento a gente faça outra live falando da Academy, mas hoje o foco vão ser os programas de uma semana. Tá. Bom, o que o pessoal quer muito saber é o que se aprende na aula, o que acontece nos bootcamps, um pouco como é a semana, né? A semana dos bootcamps, assim, pelo menos quando eu fui, eu achei um negócio assim, mais intenso que eu vivi na minha vida. Então, tem muita coisa, tem uma conexão muito grande entre a turma que vai passar uma semana junto, tem jantar com empreendedores sociais, tem visita de campo para projetos de impacto social também, e a gente aprende diversas habilidades, como habilidades socioemocionais, storytelling e muitas outras habilidades e práticas que os facilitadores dão durante a semana. Tudo isso a gente vai usar depois, ao longo da nossa vida, para trabalhar o desenvolvimento econômico sustentável das nossas comunidades também. Você quer falar alguma coisa mais do que a gente aprende? Como é essa semana do Bootcamp, Flávia? Não, então, acho que você descreveu lindamente, assim, é uma semana que a gente não espera, né? Porque é uma semana só e é bastante intensa. Então, é Não, é uma muito... semana que tem um foco, bastante intensa, assim, a conexão que você forma com as pessoas é uma conexão que você leva pra vida, assim. É um pouco doido de imaginar porque é uma semana só, mas é muito engraçado, porque você acaba colocando numa mesma sala pessoas que são super, assim, centradas e focadas em tentar achar as soluções para os maiores problemas do mundo. Então, isso é muito inspirador, isso move muito. E aí a semana é isso, assim, que você descreveu. Tem bastante workshop, tem bastante palestra com os facilitadores, bastante interação. Visita a comunidade também, o jantar de impacto social, que é muito legal. Você tem a chance de interagir com empreendedores sociais do lugar que você estiver. Eu tive no Peru e eu tive de jantar de impacto social com a galera do Peru, tive em São Paulo também, e é sensacional, assim, é muito legal. Não, é uma experiência incrível, eu recomendo para todo mundo. Eu sempre falo muito da Lala entre o meu ciclo e, nossa, é indescritível, não tem como descrever. Desculpa, minha tela travou. Foi? Ah, Desculpa, tá. minha tela Não, voltou. imagina. Eu acho que assim, é indescritível, como eu estava falando mesmo. E o legal da Lala é que a gente não aprende, não tem um aprendizado, assim, o desenvolvimento de várias habilidades, tanto intrapessoais como interpessoais. Isso.
é para a vida. Com E certeza. sem tirar o networking que a gente faz com jovens de toda a América Latina. Eu acho que isso é uma das partes mais importantes para mim e que mais fazem diferenças, porque é uma comunidade que a gente leva para o resto da vida, amigos, conhecidos e pessoas que a gente pode contar depois para desenvolver projetos ou até mesmo se conectar mais profundamente depois do bootcamp. Sim, sim. E eu queria comentar, depois o Ria vai falar um pouco mais da experiência também, mas eu queria falar um pouco mais do que para mim significou a Lala, dos meus principais aprendizados. E com certeza eu acho que tem dois que se destacam. Um é o verdadeiro significado de comunidade e também o significado real de empreendedorismo social. Porque eu acho que são coisas que a gente tem muito uma ideia antes do bootcamp, mas depois se desenvolve, torna um significado tão grande que, assim, transborda. E pra gente, assim, brasileiros, quando falam pra gente que a gente faz parte da comunidade latino-americana, às vezes a gente estranha um pouco, mas quando eu cheguei no bootcamp, eu lembro que isso foi muito pesado pra mim, um choque, assim, porque eu fiz o bootcamp em inglês, então tinha participantes de toda a América Latina, do Peru, México, Paraguai, enfim. Eu cheguei e eu perguntei, nossa, mas o que eu tenho a ver em comum com todos esses jovens de tantos países diferentes? E eu tava achando aquilo incrível, mas ao mesmo tempo eu fiquei, nossa, uau, é, tem gente da América Latina inteira aqui. E logo no primeiro dia você já descobre 1 milhão de similaridades que você tem e um monte de coisa que você tem em comum com esses jovens. E entre elas, o mais importante, a vontade de transformar, a vontade de ajudar de alguma forma a sua comunidade. E acho que isso é o que já move uma comunidade, né? Interesses em comum, vontades e metas que vocês podem seguir juntos. E eu queria comentar também um pouco sobre o empreendedorismo social, que às vezes a gente tem muito estigmas, e como na Lala tem muitos palestrantes, a gente entra muito em contato com o empreendedorismo social na prática. Acho que isso também é um ganho para a vida inteira, tanto no meio profissional, acadêmico. A gente aprende que empreendedorismo social não é sobre criar apenas uma solução, e sim sobre criar ferramentas para uma comunidade, para ela conseguir empreender, se desenvolver e também desenvolver mais sua autonomia, independência, é algo muito maior do que a gente imagina antes que é. Então, realmente, aprender tudo isso é incrível. Que horas são? Deixa eu ver. Você tem algum aprendizado que você quer compartilhar, na sua opinião, da Lala, Nossa, que eu você acho. acha mais bacana, marcante? Não, com certeza, assim. Primeiro eu quero muito apreciar o que você acabou de falar, que você compartilhou, assim, é muito real, sabe? Essa conexão que a gente, primeiro de esclarecer conceitos, né? É o que você falou, assim, tem esse estigma com relação ao empreendedorismo social, a como é que a gente consegue fazer isso de forma efetiva, e acho que a Lala consegue quebrar todos esses estigmas, assim. E total, o aprendizado que a gente tem na Lala, ele é muito mais, assim, do que a gente absorver um tipo de conceito e tentar replicar. Uma das coisas que a gente mais aprende também é a gente trabalhar assim com a comunidade, né? Então vamos primeiro entender o problema para depois pensar em resolver. E essas problemáticas, e esses conceitos, assim, essa forma de enxergar as situações, ela é transformadora assim para muitos aspectos na vida, sabe? Então acho que a Lala entendeu a chavinha, que é assim, preparar jovens para a vida, para serem líderes na vida, assim. E, e eles estão fazendo um trabalho lindo. Sim, é muito lindo. Isso da chavinha, inclusive, eu lembro que na minha visita à comunidade falaram muito que às vezes você tem uma ideia da coisa, mas quando vira uma chavinha na sua mente, você realmente quer se envolver naquilo, quer transformar aquilo, quer fazer parte da comunidade efetivamente. Isso realmente que você falou também é muito legal. E, bom, eu acho que uma coisa também que o pessoal fala muito assim, que quer saber, tem dúvida, o que você precisa ser para participar da aula? Quais são os pré-requisitos? Você precisa ser um líder para participar da aula? O que é ser um líder? É uma pergunta um pouco, enfim, diferente para gente que já foi, já sabe real significado de liderança. Mas, enfim, o que você tem para falar sobre isso? Pré-requisitos? Precisa ter participado de algum programa, algum projeto já?
Essa é uma pergunta muito boa, assim. Eu entendo que essa ideia, esse conceito assim, de líder pode ser um pouquinho capcioso, e a galera tem uma imagem assim de líder. Mas antes eu queria falar um pouquinho dos pré-requisitos. Tem alguns pré-requisitos que você tem que preencher para você participar da LALA, uma idade específica, ser latino-americana, né? Ser de algum país da América Latina, enfim. E os requisitos exatamente você consegue encontrar no site da LALA. Com relação, assim, o que o time da Lala está buscando nos jovens, ele está muito relacionado com essa ideia de liderança, né? Mas, assim, vamos tentar desconstruir o que é ser líder, assim. Que a galera tem muita noção de que a liderança está estritamente relacionada a você liderar uma organização super grande ou fazer trabalho voluntário há, sei lá, 4, 5 anos. E às vezes a gente consegue enxergar a liderança, assim, na forma que você trata um parente, na forma que você se relaciona com o mundo. Então, assim, eu acho que é super importante. Uma das dicas de ouro, assim, que eu acho que eu consigo dar para quem está pensando em aplicar para a Lala, é que na hora das redações, assim, na hora que você for descrever, que você se descreva, assim, com o coração mesmo, sabe? Tipo, se colocar lá, colocar a sua história, porque é isso que a gente está querendo saber no final. E não se ater a ao que é padronizado, assim, de conceito de líder, achar que liderança... Às vezes, a liderança, assim, que a gente vai achar, vai super admirar, é você ter participado de uma atividade artística e ter organizado uma feira, assim, às vezes só para os alunos da sua turma. A gente também, a ideia não é enxergar, assim, necessariamente fazer algo super grande, mas algo que tem impacto e que você consiga descrever o porquê é tão importante para você, né? Então é isso, assim, ser líder é você tomar a frente das coisas que importam, tentar entender o que está acontecendo e, se necessário, resolver no final. Sim, gente, é totalmente isso que a Flávia falou. Às vezes você acha que você já tem que ter feito algo grande assim, é o que muita gente pensa, mas acho que ser líder é apenas você enxergar os problemas da comunidade, o que você pode fazer e ter a vontade, buscar a transformação de alguma forma. Isso é o mais importante, eu acho. Com certeza, Então, fazendo só mais um comentário com essa ideia de vontade, assim, é super interessante o quanto a gente consegue enxergar, assim, aquele jovem que realmente tá interessado, tem vontade de fazer mudança. E aí, às vezes, não sabe exatamente por onde começar, daí é aí que ela entra, assim, encontrar esse jovem que tem a vontade, que quer fazer diferença e que não sabe ainda exatamente como fazer. E ela vai dar as ferramentas para isso. é totalmente isso, assim. Acho que o intuito da aula é realmente dar as ferramentas para você se envolver e ajudar o problema que você gosta, mais se interessa na sua comunidade, né? Então é super assim, se você tem a vontade, quer ir, aplica, que pode dar muito certo. Agora acho que já está na hora de trocar. Eu vou me despedir por aqui nesse momento, que é o tio com a Flávia, e eu vou passar a voz para o Rian, meu parceiro de time do Inspirações e também ex-alumni da Lala, desculpa, ex-alumni da Lala, e ele vai compartilhar com vocês um pouco da experiência deles. Então, muito obrigada pelos seus 20 minutos aqui iniciais, Flávia, e agora eu vou passar a bola para o Rian. Valeu, Clarice, foi um prazer. Tchau, tchau. Prazer meu. Então, gente, o Rian vai entrar daqui a pouquinho. Vamos só esperar mais um pouquinho. Ainda não acabou, fiquem tranquilos. A gente só está esperando o Rian, que é outro membro do time do Inspirações, para entrar aqui com a gente. Aguardem só um pouquinho. E fiquem à vontade para fazer um monte de perguntas. Se der tempo, no final a gente consegue responder todas elas. Oi, gente, vocês conseguem me ver, me ouvir? Sim, perfeitamente. Sim? Sim. Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu tava assistindo a live agora com a Clarice, essa pessoa maravilhosa. E depois desse show que ela deu, vocês devem estar se perguntando: ok, e aí? Como que eu faço para participar da Lala? Como que eu faço para entrar nessa organização e aprender esse tanto de coisa e conhecer todos esses líderes? Então, pensando nisso, eu estou aqui para solucionar essas dúvidas e guiá-los por esse
caminho. Então, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Rian, eu também sou alumni da Lala, eu participei do mesmo camp que a Flávia 2 vezes, é o destino nos unindo e nos mantendo juntos. Né? A Flávia foi a primeira pessoa que eu vi no Peru, quando a gente estava no aeroporto ainda. É E, verdade! e sim, estamos aqui mais uma vez para responder essa pergunta. E lembrando que vocês têm a oportunidade também de mandar as perguntas no chat, caso vocês tenham alguma coisa, porque no final dessa sessão a gente vai abrir uma sessão com algumas perguntas de vocês. Mas agora, sem mais delongas, uma pergunta que muitas pessoas fizeram quando nós perguntamos é a respeito do processo de application em si. O que eu preciso fazer para entrar na Lala? Eu tenho que escrever redações, eu tenho que fazer entrevista, eu tenho... Como que funciona isso, Flávia? Então, antes de tudo, Ryan, deixa eu elogiar que eu amo todas as suas habilidades de facilitação. Muito obrigada por guiar isso lindamente. Pedro, oi. Pedi para dar um oi. Oi, Pedro, lindo. Oi, Pedro. Bom, com relação ao processo de candidatura para a Lala. Então, são basicamente 2 etapas do processo. A primeira etapa é você mandar o formulário para a Lala. Caso o seu formulário tenha sido aceito, você passa para a próxima etapa, que é a etapa de entrevista. Você é entrevistado, dependendo do idioma para o qual você aplicou, no idioma que você aplicou. Então, você aplicou para inglês, a entrevista vai ser em inglês, em português, espanhol, assim, né? E aí, caso você seja aceito, você vai receber depois uma carta de aceitação. Se você for rejeitado, aí você recebe uma carta de rejeição, se você não for aceito. Mas aí o processo da candidatura em si, que é o application, que é o inicial, consiste em algumas etapas. Além de você colocar suas informações gerais, você precisa colocar o seu boletim, a escola de onde você veio, um contato de emergência, você precisa também escrever um pouquinho, colocar pra gente quem são os seus 3 principais heróis, né? Isso é uma parte super legal. Você consegue colocar na redação que você faz, você escreve sobre experiências de liderança que você já teve, você consegue ser bastante pessoal também, contar uma situação que te impactou, uma situação que foi importante na sua trajetória, enfim. É um processo assim, bem holístico, bem humanizado, para você compartilhar assim, com a gente, para a gente te conhecer um pouquinho melhor, para conseguir te selecionar para o programa, né? Então é isso, assim. E aí na parte de entrevista, passando para a parte de entrevista, é uma conversa também com o intuito de a gente conhecer cada vez melhor. Então é isso. Sim, eu lembro de quando eu fiz o meu processo seletivo e que eu participei. E eu lembro que eu fiquei muito, muito ansioso para a entrevista. Eu fiquei, meu Deus, eles vão fazer 1 milhão de perguntas, eu não vou saber nada. Mas a entrevista é super tranquila, só uma conversa, né? Uma questão ali para te conhecer melhor mesmo. Então diquinha para quem está assistindo, galera do Inspira e da Lala, pode ficar tranquilo. O processo seletivo é um amor, muito bom fazer. E com certeza. outra Então, pergunta. comentário com relação à entrevista é o que a gente frisa também quando a gente está entrevistando os candidatos, que galera, é mais uma conversa mesmo, a gente só quer te conhecer. Então, respira, fica tranquilo, que o objetivo aqui é só explorar quem é a pessoa que a gente está entrevistando. Então, é importante dizer isso também. Sim. Com certeza. E agora, depois de dizer todas essas maravilhas da Lala, muita gente vem com aquela pergunta difícil, que pode parecer difícil, que é, ok, mas quanto custa? Como que eu vou conseguir pagar isso? Vocês oferecem bolsa? E aí, como funciona essa questão do auxílio financeiro, das bolsas, e de toda essa parte que envolve isso? Então, a Lala, por ser uma organização sem fins lucrativos, significa assim, que a gente tem bolsas disponíveis, mas elas são bastante limitadas. Então, uma das coisas que a gente conta bastante é com a transparência assim, do jovem com o qual a gente está conversando. Então, no momento da entrevista mesmo, a gente... Até porque é um valor alto, assim, né? O valor da base do bootcamp... Você tá me ouvindo, Ryan? Tava bem barulho aqui atrás. Tô te ouvindo. Tá, então o valor assim, base do bootcamp que acontece pessoalmente, e no momento não está acontecendo por conta da pandemia, é de $1.500. Mas daí a gente conversa com um jovem, assim, a gente conta, é o que eu te falei, né? Conta muito com a honestidade, com a transparência, para entender qual é a situação financeira. Então tem uma parte da entrevista que é designada, inclusive, para isso, para a gente entender um pouquinho qual é a situação financeira, mas obviamente a gente não toma a decisão de quanto de bolsa dar para esse jovem no momento da entrevista. Logo após a entrevista, enviado o formulário financeiro, em que ele pode inserir algumas informações, assim, colocar mais especificamente os detalhes financeiros da família,
alguns documentos para a gente conseguir entender bem, assim, detalhado qual é a situação financeira, até porque para não impedir, né, qualquer jovem que queira participar, que o financeiro não seja impeditivo. Então, é esse o processo de bolsa. Ótimo, perfeito. E, ao mesmo tempo, eu sei que existe um auxílio para as pessoas que vão fazer fundraising, que vão arrecadar fundos de outras maneiras, como vaquinha ou fazendo rifa, vendendo essas coisas. Então, eu queria saber como funciona isso, se vocês dão esse auxílio, se é incentivado fazer essas vaquinhas e como funciona para quem, mesmo com a bolsa, não consegue pagar. Não, isso é super interessante também. Obrigada pela pergunta. Inclusive, no processo da entrevista também é mencionado como é que o candidato se sente assim em relação a fazer vaquinha, né? A gente já percebeu que durante esses 3 anos da Lala, a galera tem conseguido ir para os bootcamps através de vaquinha, através de fundraising, né? Que é levantamento de fundos. Que não necessariamente é pela vaquinha online, que é uma plataforma super comum, mas é a galera fazendo de tudo assim, né? Fazendo de tudo, mas fazendo assim, dentro do possível, para ganhar dinheiro, para conseguir o dinheiro para pagar o bootcamp. E a gente acredita mesmo, assim, que uma grande parcela do aprendizado da Lala também está nesse processo, sabe? Então, a gente aprende a se conectar com pessoas que têm os mesmos interesses, tentar entender como é que a gente consegue as coisas que a gente quer. É super interessante. Sim, a Lala incentiva a galera a fazer fundraising, até porque muitas vezes a gente não consegue atender a necessidade através da bolsa, né? Que a gente quer incluir o máximo de jovens possíveis. Então, com aquele dinheiro que você ainda precisa arrecadar, lá incentiva, sim, a fazer a arrecadação de fundos. E, inclusive, você sendo admitido, você tem apoio de um time dentro da Lala para te ajudar nesse processo, né? Te dando dica, compartilhando um pouquinho da experiência, que é super legal, né? E aí você começa a experiência Lala, o contato com a comunidade, mesmo antes de ter ido para um bootcamp. O que é lindo, né? Até porque a Lala é muito isso, é muito comunidade. Então, é todo mundo se ajudando para todo mundo ter a chance de participar dessa experiência incrível. Sim, com certeza. Realmente, essa comunidade da Lala é uma comunidade muito bonita e que se ajuda muito. Então, realmente, a questão financeira ela não é um empecilho para aplicar. Então, vai ser um encorajamento muito grande, mesmo para pessoas que não tenham esse dinheiro disponível, porque existem muitas formas de conseguir e a Lala dá todo o suporte para isso. E outra coisa também, ainda nessa parte de application, é que o application da Lala é formado por algumas perguntas que eles fazem, que você responde alguns textos, é formado também por um vídeo e também pela entrevista, como você disse, que é uma forma das pessoas do time de admissão conseguir ver melhor a pessoa que você é. Então, pensando nisso, eu queria saber se você consegue detalhar ainda mais o que vocês procuram em um candidato e o que vocês assim, estão em busca no jovem que está aplicando para a Lala. Então, essa é uma pergunta também super interessante, assim. O vídeo, ele é uma parte... É engraçado, você mencionou o vídeo. O vídeo é uma parte muito interessante, porque a gente consegue ter muito contato, assim, com o lado criativo da pessoa. Eu já vi vídeos engraçadíssimos, belíssimos, super criativos, com ideias assim, maravilhosas e que é real, assim. Eu acho que cada pedacinho da application, do processo de candidatura do formulário, ele é desenvolvido para a gente cada vez mais conhecer aquele jovem. E o que a gente busca, assim, do fundo do coração, é aquele jovem que é líder, assim, é o que eu estava comentando com a Clarice anteriormente, que é líder, assim, não no escopo super limitado da liderança, sabe? Mas que está à frente, quer fazer diferença, que tem vontade de mudar. E que muitas vezes, assim, ele não está sabendo exatamente como colocar isso em prática. Às vezes ele tem um projeto em mente que quer colocar em prática, ou uma comunidade específica que ele quer ajudar, ou de uma organização que ele quer participar, enfim. A Lala, o objetivo é procurar esses jovens, assim, para falar, putz, aqui tem um monte de ferramenta que você pode usar, um monte de coisa que você pode fazer para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, a real é que a gente está procurando jovens que sejam motivados, assim, que tenham bastante senso de comunidade, tenham vontade de ajudar, assim, a galera, tenham vontade de se conectar com pessoas, tenham esses valores alinhados com a Lala, que é super importante, ter os valores, assim, bem alinhadinhos com o que a gente propõe, né? Sim, com certeza, com certeza. E ainda nessa parte do processo seletivo em si, uma pergunta que é muito específica, mas que a gente recebeu muito, que é uma demanda muito grande das pessoas que estão aplicando, é como funciona a questão do idioma. Eu posso aplicar
para um bootcamp em inglês e em português ao mesmo tempo, em espanhol e em português ao mesmo tempo, e também como funciona a escolha dos lugares. Por exemplo, nesse final de ano e no começo do ano que vem, provavelmente vão acontecer bootcamps se eu não me engano, no Peru, no Paraguai, enfim, muitos lugares. Como funciona para eles escolherem quais são os lugares para onde você vai? Então, essa é uma pergunta legal, assim, né? Eu acho que... Peraí, a última foi para você escolher os lugares. Qual foi a pergunta anterior? A anterior é se você pode aplicar para um bootcamp em inglês e em português ao mesmo tempo, como funciona. Sim, então você consegue aplicar e você não precisa fazer dois aplicativos, não precisa mandar dois formulários diferentes, né? Um em inglês e um em português. Se você tem interesse em fazer algum bootcamp, se você só for fazer em português, você manda o formulário em português. Se você tiver interesse em fazer em inglês e português, você manda o formulário em inglês e na hora de escolher as opções lá, você escolhe uma opção em português também. Fica a seu critério. A mesma coisa com o espanhol. Se você for fazer um bootcamp só em espanhol, você aplica em espanhol para o bootcamp em espanhol. Agora, se você tiver interesse em fazer ou inglês ou espanhol, até porque lá, não sei se a galera sabe, mas lá na hora de a gente escolher as opções, a gente pode escolher até 3 opções. E aí, dentre elas, você pode até colocar uma de cada idioma, assim, mas o ideal é que você aplique em inglês e aí depois você vai selecionando as opções que te cabem, assim. Ficou claro? Espero que tenha ficado. Ficou claríssimo. E ainda mais, seguindo nessa linha dos idiomas, muita gente tem a preocupação de saber se o seu nível de inglês é o suficiente para participar de bootcamp da Lala. Essa foi uma preocupação que eu também tive e que realmente é uma coisa difícil de se superar. Então eu queria saber de você, quais são os requisitos de idioma que são necessários para conseguir participar, se uma pessoa com nível intermediário consegue, enfim, como funciona essa parte do idioma? Então, a gente super encoraja o jovem a aplicar com o idioma que ele se sinta mais confortável, né? Até porque, além de todo o programa ser gerido assim, no idioma que ele escolher, se você escolher para um bootcamp em português, todo o programa vai ser em português. Se você escolher que seja em inglês, todo o programa vai ser em inglês. Então, assim, como a gente quer que o jovem super aproveite a semana que ele vai estar lá, o ideal é que ele escolha um idioma que ele tenha certo domínio, que ele se sinta confortável com. Como é que ele sabe disso? Acho que assim, né, você tem um pouquinho de noção da sua capacidade de compreensão, saber o quão você consegue entender, quão claramente você consegue entender alguém que está falando naquele idioma, o quão você consegue se comunicar, porque isso é muito importante. E a gente quer que o jovem também super participe, sabe? Que fale, que se apresente. Tem inclusive uma apresentaçãozinha que a gente faz no final que vai ser no idioma que você escolher, assim. Então, quanto mais você se sentir confortável com o idioma, melhor. Com relação a... uma outra parte que é importante é que às vezes os jovens já aconteceram casos de a pessoa aplicar para um bootcamp em inglês e a gente perceber que o nível de inglês que ela tinha, que a pessoa tinha, talvez não fosse assim, atingir o que era assim, necessário para uma comunicação básica no bootcamp, para participar ativamente do bootcamp. E aí, na própria entrevista, a gente conversou e a gente falou que a gente poderia seguir a entrevista em português para a gente tentar considerar a pessoa para ver se ela estaria disposta a ser considerada para um bootcamp em português. Então, é um cuidado que a equipe também tem, assim, fazer com que o candidato se sinta cada vez mais confortável na escolha dele, né? Sim, com certeza. Isso, inclusive, é até um parênteses que eu queria abrir. Quando eu fui para Lala, foi a minha primeira vez participando de um programa em inglês, em que eu estava falando inglês 24 horas por dia, ou pelo menos na maior parte do tempo. E eu fiquei muito inseguro, eu estava no auge dos meus 15 anos, indo para fora do Brasil e sem conhecer ninguém. E só, às vezes, eu ficava um pouco tímido e um pouco assim, sabe, não sei se meu inglês vai ser bom ou não. Mas a dica que eu dou para quem está assistindo agora é, se você se sente confortável, pelo menos comunicar, ainda que cometendo alguns erros e tudo mais, ninguém vai te julgar por isso. E, sabe, a comunidade da Lala é muito aberta e muito acolhedora. Então, assim, questão de idioma, nesse caso, realmente o inglês como intermediário, né, funciona. Se não, os bootcamps em português em São Paulo também são perfeitos. Então, não, com certeza. Eu acho que mais um adendo que eu quero fazer, que você mencionou com relação ao idioma, a gente quer sim que o jovem se sinta super confortável e que é interessante pra gente, né?
não só o jovem que está aplicando, mas assim, para a vida, né? A gente entender qual é aquele limitezinho que a gente se sente desconfortável e aquele limitezinho que a gente está crescendo. Então, às vezes, você pode achar que é um desafio que você quer fazer. Para o Ryan, realmente pareceu um desafio, né? De tipo, caramba, eu nunca tinha participado de um programa em inglês, vou para lá, vou me colocar, e deu super certo, assim. Então, é a gente também se conhecer para entender o limite, assim, do que é desconfortável e do que é o crescimento, assim, da gente se desafiar. Sim, com certeza, com certeza. E além disso, uma outra pergunta que a gente recebeu muito, e que essa é uma pergunta até um pouco engraçada, porque mostra o quão interessadas as pessoas estão em fazer parte da Lala, é que se você só pode participar da Lala uma vez, e se depois disso você não pode engajar de outras maneiras, trabalhar de outras maneiras na comunidade, enfim, como funciona isso, o engajamento pós-bootcamp? Acho que a gente é a prova viva, assim, nós dois, né? Do quão envolvimento com a comunidade é profundo. Sim, assim, com certeza. Eu acho que a gente pode pensar no engajamento com a comunidade, não necessariamente assumindo, fazendo parte, assim, da equipe oficialmente, mas com a comunidade em si, sabe? Você tá, depois do Bootcamp da Lala, além de terem outras oportunidades internas e externas, você pode participar, você pode ser coach, você pode ir para outros programas, né? Academy, por exemplo. Você tem um contato assim com as pessoas que já passaram por essa experiência. E pessoas assim tão engajadas, tão assim direcionadas, tão passion driven assim, com tanta paixão assim por fazer a diferença. E aí você consegue se conectar com essas pessoas, sabe? Então acho que esse é um dos maiores presentes, se conectar com essas pessoas. Então tem um engajamento pós-bootcamp, sim. É você estar conectado com essas pessoas, e não só as pessoas que já participaram como estudantes, mas também as pessoas que você conheceu durante o bootcamp, empreendedores sociais, a staff, a equipe, os facilitadores, o que é muito legal. E também tem essas oportunidades, né, da Lala, que a gente... Eles trabalham com um conceito... a Lala trabalha com um conceito muito interessante, que é esse capacity building, que é, assim, construir capacidade, assim, em equipe, né? Então, o objetivo é que a Lala seja construída, assim, por todo mundo que participa dela. Então, você está mais do que bem-vindo para, além de participar do Bootcamp, fazer parte da nossa equipe, do nosso coração gigante de mais de 500 pessoas. Sim, nossa, com certeza. E realmente isso é uma das coisas que me faz ficar mais apaixonado pela comunidade da Lala, porque justamente a Lala não é uma experiência que acaba em uma semana de bootcamp, Com mas certeza. sim que dura por muitos e muitos anos e que fica pela sua vida inteira, né? Eu mesmo já trabalhei internamente na Lala com algumas partes de organização de webinars e algumas partes mais internas, e todos os alumni, né, os alunos têm a oportunidade de se engajar. Então, ainda que você não possa participar 2 vezes de um camp, você pode ajudar a organizar outro camp, assim como eu e a Flávia fizemos. Você pode participar de muitas outras maneiras e se manter muito conectado com a comunidade. E, além disso, a gente já está caminhando para o fim da sessão, mas eu tenho mais uma perguntinha para você, na verdade, mais duas. A primeira é que, muitas vezes, além de os alunos ficarem preocupados, os campers ficarem preocupados de irem para o bootcamp e não saber muito bem o que esperar e tudo mais, existe outra preocupação muito grande, que é a preocupação dos pais. Como que funciona esse acompanhamento com os pais? Os pais são atualizados durante a semana de bootcamps? Como funciona isso? Vocês dão suporte? Como funciona essa parte? Sim, então, essa é uma pergunta bem importante. A gente, inclusive, durante o período da entrevista, a gente, às vezes, é bem... Os candidatos, eles pedem, assim, será que você pode falar com meu pai? Será que você pode falar com a minha mãe? Assim, para meio que tranquilizar o coração da galera. E, claro, assim, além da gente super se disponibilizar para falar com os pais durante assim, aquele minutinho final da entrevista, e também o membro da equipe, o chefe de admissão, enfim, falar com os pais, marcar uma conversa posterior para falar só com os pais, é uma super disponibilidade que a equipe de admissão da Lala tem. Também é criado um grupo de WhatsApp durante o período do camp, né? Então, são coletadas todas as informações dos pais, os números de telefone, enfim. E aí é criado esse grupo, onde tem uma pessoa que é responsável por ir postando update, assim. Então, mandando foto do que está acontecendo, contando o que aconteceu, e aí os pais compartilham, os pais meio que se conectam, ficam orgulhosos dos filhos, e eles se conhecem, é muito legal a ideia. Mas tem esse acompanhamento, sim. Então, além de ter esse acompanhamento já do bootcamp, e na entrevista, assim, se o candidato achar que é necessário, naquele minutinho final,
trocar uma ideia com o pai e com a mãe, a gente também tem. E, obviamente, deixar, marcar, abrir a agenda do time de admissão para o pai que quiser conversar posteriormente, caso o estudante seja aceito, né? Para tirar as dúvidas, porque realmente é bastante preocupante. Pode ser bastante preocupante a ideia de mandar o filho assim, né, para outro país. Eu lembro que quando você tinha 15 anos, então, assim, você fora do país, 15 anos, assim, sozinha, imagino que para quem tem filho pode ser uma preocupação bem grande. Então, fiquem tranquilos, papais e mamães, a gente cuida dos filhos. Sim, com certeza. Aqui em casa foi assim também. Quando eu cheguei para os meus pais, eu falei, olha, vou para o Peru, no auge dos meus 15 anos, passei e vou. Eles acharam que eu tava louco, né? Que eu tava tipo, meu, como assim você vai para outro país agora? E o que eu fiz foi justamente isso que você disse. Eu pedi para uma das pessoas do time da Lala marcar uma conversa com eles e eles puderam solucionar as dúvidas que eles tiveram, que eles tinham a respeito. E, além disso, só uma coisa que também é importante de mencionar é que a Lala dá todo o suporte logístico necessário durante, por exemplo, quando você está fazendo o translado do aeroporto da cidade para onde você for, ou da rodoviária para o hotel ou para o hostel onde você vai ficar. E isso é uma coisa que também facilita. Todas as visitas a comunidades que a gente faz e todo o acompanhamento durante a Lala é feito por adultos e é feito por pessoas responsáveis. Então, para quem era o baby do camp, eu posso falar isso com muita precisão, que realmente é muita tranquilidade, que realmente eles cuidam muito bem da gente. E agora, para a gente finalizar, antes da gente responder algumas perguntas que as pessoas fizeram no chat, eu queria que você também pudesse relembrar um pouco, se você tiver essa informação, algumas das datas desse processo seletivo da Lala, tanto a data limite para você conseguir enviar o seu application, como também as datas que estão previstas para os bootcamps, se coronavírus permitir que eles aconteçam conforme planejado. Se eu não me engano, o deadline para os applications ele é no dia 15 de agosto. Me corrija se eu estiver errada, Ryan. Então, dia 15 de agosto, gente, é o deadline, se eu não me engano. Acho que eu posso conferir essa informação. Mas os bootcamps isso também é um outro tópico que está sendo discutido, que é a questão dos bootcamps no final do ano. Então, o planejamento até então é que hajam bootcamps pessoalmente, assim, no final do ano, né? Na temporada do final do ano, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Mas a gente vai esperar um pouquinho mais para conseguir dar essa confirmação, né? Se vai haver o bootcamp ou não, por conta da situação da pandemia. Não havendo bootcamp em pessoa, provavelmente aí vai depender, assim, do que o pessoal da Lala, do que a organização da Lala decidir, né? Mas esse ano, por exemplo, a gente teve os bootcamps, né? Que foram os bootcamps virtuais, que aconteceram agora no meio do ano, para essa temporada. Então, para essa temporada, o planejamento por temporada, ele é para que seja em pessoa, né? E pela primeira vez ela teve bootcamps virtuais agora. Que tem sido um sucesso, assim, pelo que eu tenho escutado. Tem sido muito legais. Então, é isso. Certo, e realmente os V-Camps, eles pelo visto estão sendo muito bons, e a Lala tem essa magia de criar essa comunidade mesmo online, à distância, enfim, é algo muito bonito. As datas específicas do Bootcamp vocês podem encontrar no Instagram da Lala, assim também como o link para você se inscrever para os Bootcamps, então são parênteses. Nesse ano está previsto ter Bootcamps em São Paulo, em Medellín, San José, na Costa Rica, em Asunción, no Paraguai e em Lima, no Peru. Então quem quiser aí interessados, podem conferir no Instagram da Lala, que é @somoslala. E agora, partindo para algumas perguntas que fizeram no chat. São algumas perguntas um pouco mais específicas, mas que ao mesmo tempo são dúvidas que aparecem. A primeira é que um dos requisitos que a Lala pede durante o processo seletivo é que você envie o seu boletim. Então, a partir disso, surgem duas dúvidas. Primeiro, o boletim precisa ser traduzido para o inglês ou para o espanhol, caso você esteja participando. E segundo, até que ponto a Lala analisa as suas notas? Se eu tiver todas as minhas notas vermelhas, eu não vou conseguir participar? Como funciona isso?
Eu acho, com relação à primeira pergunta, com relação à tradução do boletim, né? Não, assim, você não precisa traduzir seu boletim, você pode colocar no seu. Você pode colocar no idioma original, assim, até porque eu vou responder a segunda pergunta. O objetivo, assim, da gente ter contato com o boletim é para a gente meio que entender qual é a performance, assim, do estudante na escola. Mas não é que a gente dê muito peso, assim. Acho que, tipo, é uma das formas de ele comprovar que ele está atrelado a uma instituição de ensino, no ensino médio, ou no ensino fundamental, dependendo em que ele estiver. E também para a gente entender um pouquinho, assim, eu acho que é uma peça para a gente entender parte do como é que aquele jovem se comporta, assim, no ambiente em que ele passa muito tempo, como é que é o rendimento dele na escola, mas não é a peça-chave, assim. Então, galera, fiquem tranquilos. Vocês não vai ser um fator determinante se você vai entrar no bootcamp ou não, pelas notas que você tiver. Então, fiquem tranquilos, que é só para a gente entender um pouquinho mais de você, assim. Até porque a gente acredita que não precisa necessariamente você ter nota boa para você ser um excelente líder, né? Então, justificando aí um pouquinho o que a galera pensa. Então, fiquem tranquilos. Sim, com certeza. E outra coisa também, que assim como eu mencionei antes, é que as pessoas muitas vezes ficam nervosas para as entrevistas, assim como eu também fiquei na minha vez. E, e pensando nisso, uma das perguntas que fizeram é o que mais ou menos vocês esperam entender da pessoa durante uma entrevista? Vocês querem saber mais da personalidade? Vocês querem saber mais informações a respeito de projetos que as pessoas têm participado? Enfim, como mais ou menos é esse direcionamento para as entrevistas? Então, antes da entrevista, a gente já leu o formulário que o candidato mandou, né? Então, a gente já tem noção, assim, das atividades que ele fez. Só que tem um pouco de diferença, né? Quando a gente lê algo e quando a gente escuta uma pessoa falar sobre. Então, assim, mais especificamente, a gente quer entender, assim, de onde vem o brilho nos olhos para você fazer o que você faz. Isso é muito importante. Uma outra coisa é também a gente querer explorar mais profundamente o que você já escreveu, né? Então, a gente falando das atividades que você já fez, que você colocou lá, faz algumas perguntas para entender mais profundamente por que elas são importantes para você. Porque, de novo, aquela conexão, assim, que tem por meio da fala, do diálogo, ela é um pouco diferente do que você lê o formulário, né? Além disso, a gente quer entender também um pouco mais da pessoa, assim. Então, esse contato direto é também para a gente, além de explorar essas questões que já esclarecer essas questões do application, entender o que é de teus olhos, o que brilha teus olhos, a gente também quer explorar, assim, conhecer a pessoa, sabe? Entender o porquê que ela quer participar da aula, ou qual é a prioridade, assim, como é que ela se vê daqui a algum tempo, sabe? Quais são os planos que ela tem, como é que ela pensa em ajudar a comunidade. Então, é só para conhecer um pouquinho mais e para entender essa relação com a instituição. Não, com certeza. E realmente essa entrevista é uma parte muito importante do processo e ao mesmo tempo é uma parte muito tranquila, uma parte de você entrar em contato pela primeira vez ou pelo menos um contato direto com a comunidade e com alguma pessoa da Lala. Então, diquinha para quem for fazer a entrevista, pode ficar tranquilo. E agora a gente já está chegando no final do nosso tempo. Então, a última pergunta que eu tenho para você é qual é o tempo normalmente estipulado para que, a partir do momento que você recebe, que você envia o seu application, você recebe a sua carta de aprovação ou rejeição? Sabe, existe um tempo estimado de quando vocês vão dar esse resultado final? Então, o processo, ele começa no formulário, mas ainda assim, você vai ouvir da gente, assim, se você passar para entrevista, né? Eu já tenho esse contato. Pós-formulário, já tenho contato da entrevista. A gente manda um e-mail, marca uma entrevista, enfim. E aí a gente conversa nessa entrevista. E aí, depois dessa entrevista, depende, assim, bastante do momento que você vai fazer, mas eu acredito, assim, que no máximo 2 meses, mas não é um número fechado, né? Porque, dependendo da quantidade, a gente precisa entrevistar todo mundo para a gente conseguir fazer a seleção no final, né? Então, dependendo de quantas entrevistas tenham para fazer, então é um processo, assim, que é bem relativo à quantidade de tempo. Mas você vai receber uma resposta, fica tranquilo. Antes da data dos camps, né? O que também é importante. Para você conseguir se planejar. E sempre é tempo de você conseguir planejar, caso você seja aceito, a sua participação no camp, né? Juntar o dinheiro, comprar as passagens. Desculpa pelo barulho. Não, sem problemas. Mas realmente, assim, essa questão do tempo é uma coisa que preocupa muito, porque às vezes você
você fica, meu Deus, eles não entraram em contato ainda, então relaxe, né? Vamos manter a calma que a gente consegue. Mas então é isso, Flávia, a gente chegou ao fim da nossa sessão. Então, só para relembrar, essa live vai ficar salva no perfil da Lala e também a gente vai colocar provavelmente no YouTube do Inspirações. Então, mais uma vez, Flávia, eu queria muito agradecer a sua presença, eu fico muito feliz, você iluminou essa minha noite de sexta-feira, essa noite quarentenada nossa, e ao mesmo tempo queria agradecer muito a participação de todo mundo no chat, mandando muitas mensagens de carinho e também se ajudando no chat, né? Pessoas respondendo perguntas entre si, então, sabe, maravilhoso esse poder de comunidade que a gente consegue construir, é algo assim perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas a respeito, vocês podem entrar em contato com o perfil da Lala, assim também como entrar em contato com a gente, que a gente tenta fazer essa mediação. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela terceira ou quarta vez que eu estou falando isso. E é isso, você tem algo a adicionar, Flávia? Eu tenho. Eu queria super agradecer a oportunidade de poder compartilhar com a galera, assim, com a galera de Inspirações, com a galera que segue Inspirações, com a galera que está interessada em entrar para lá, enfim, compartilhar um pouquinho da forma como a gente quer selecionar esse jovem, que é muito importante que as pessoas entendam, né, que a gente sempre precisa da forma mais humanizada possível. A gente quer realmente te conhecer, assim. A gente quer convidar todo mundo que tiver interesse de aplicar, aplica. Porque é uma chance, inclusive, é uma experiência, né, passar pelo processo de aplicação da Lala. Porque é muito legal, assim, que a gente tenta fazer de uma forma mais tranquila possível para o candidato. E eu queria super agradecer essa chance de compartilhar mais um pouquinho dessa parte. Agradecer ao Ryan, maravilhoso, ao perfil do Inspiração por ter tornado isso possível. E é isso, espero ter ajudado a galera, espero poder também ajudar futuramente. E foi um prazer. Sim, foi um prazer. Eu tenho certeza que você ajudou e tenho certeza que todos nós saímos daqui sabendo de algo que a gente não sabia antes. Então, muito obrigado pela participação. Tchau, boa noite. Gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.